A paz do Senhor para todos, eu sou o Alex Buriti, da sede Vianello, e vamos estar abordando hoje a lição 12, a vida após o cativeiro, dos juvenis. Apenas pegando como referência a profecia contra o rei da Babilônia, Jeremias 25, que diz assim, e 12, 25 e 12. Acontecera, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a terra dos caldeus, farei dele ruínas perpétuas. Vamos ler uma outra referência, que seria o louvor pelo retorno do cativeiro, que fica em Salmos 126 e 1. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam de Sião, estavam como os que sonham. Estão na nossa boca se enche, então a nossa boca se enche de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia, entre os gentis, grandes coisas fez o Senhor a estes. Então, pegando essas duas referências iniciais, podemos observar que sempre que Deus, fazendo um paralelo também com a nossa realidade, sempre que Deus tem uma promessa, sempre que Deus faz uma promessa, Ele sempre vai nos direcionar para a promessa. Então, há um processo em que Deus fala, há um período onde de espera e, consequentemente, o tempo da concretização. Então, sempre que houver uma palavra profética, sempre que houver uma palavra de Deus direcionada para cada um de nós, contextualizando, Deus vai nos proporcionar uma experiência nesse processo e que nós venhamos a crescer no processo. Muitas vezes, Deus nos permite vivenciar um processo para que tenhamos experiências, para que lá na frente o nome do Senhor seja ainda mais glorificado, né? Então, dentro desse processo do cativeiro, então podemos observar nesse primeiro ponto a promessa. No segundo ponto, o louvor em gratidão, né? Num terceiro ponto que fica em Neemias 2, de 2 a 8, que diz assim, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do poço da casa, para o muro da cidade, para a casa em que eu haver de entrar. E o rei nos deu, segundo a boca, mas segundo a boa mão de Deus sobre mim. Também em Ageu 2, 1 e 9 diz assim, a glória da segunda casa, né? Quem de vocês que tenha sobrevivido completou este tempo na sua primeira glória? E como você o vê agora, por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Já já nós vamos estar decorrendo sobre esses temas, mas vamos ver uma outra referência, que é a promessa de restauração, que fica em Jeremias 31, 11 e 17. E há esperança quanto ao seu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. E finalizando, a valorização do templo, que fica em Ageu 1. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, subi ao monte, e trazei madeira, edificarei a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Podemos observar que dentro dessas leituras de referências, nós podemos observar a promessa, podemos observar a gratidão, podemos observar o render graça ao Senhor, mas podemos observar também o planejamento. Nós podemos observar também a provisão que foi proporcionada por Deus. Então, são
tópicos que nós devemos explorar com nossos alunos, tendo em vista que, pensando em Neemias, por exemplo, ele era um copeiro, só que era um copeiro de confiança, né? Então, não importa qual seja a sua profissão, Deus pode ser glorificado através de você, através daquilo que você faz. Então, nós podemos observar que o mais importante é estar conectado com Deus, estar seguindo as ordenanças de Deus, estar alinhado com o que Deus tem para nós, estar alinhado com a vontade de Deus. Consequentemente, Deus vai direcionando. Sabemos e temos certeza que foi tempos desafiadores entre a promessa e a concretização da promessa. Então, esse processo, será se hoje nós não vivemos algo similar com os nossos desafios do dia a dia? Será se nós não temos desafios diários que muitas vezes a gente pode até mesmo falar assim: Senhor, cadê as suas promessas? Senhor, o Senhor me prometeu tais e tais bênçãos e até agora não se cumpriu. Mas será se nós não estamos no processo? Será se nós não estamos vivenciando a experiência do silêncio? Porque dentro de um processo há várias fases. Então nós temos que entender essas fases. Mas o mais importante é nós termos a nossa fé alicerçada em Deus, para que não venhamos a disturbiar, não venhamos a não crer nas promessas que Deus tem feito. Pegando esse gancho, por exemplo, sabemos que Zorobabel e Neemias foram líderes israelitas que ajudaram na reconstrução de Jerusalém após o exílio, né, babilônico. As suas histórias são contadas aí nos livros de Esdras e Neemias. A obra do templo ficou parada em aproximadamente 15 anos. Deus enviou o profeta Ageu e Zacarias para ajudar no processo de reconstrução, e que foi reconstruído por volta do ano 515, né, antes de Cristo. Então, existe todo um contexto que muitas vezes quem está desfrutando ou quem está vivenciando naquele período, houve todo um trabalho anterior para que houvesse uma continuidade. Então, de geração em geração, Deus vem renovando, Deus vem contextualizando. Cada pessoa faz uma parte do processo e o nome do Senhor no final é glorificado. Assim como o rei Artaxerxes, né, confiava a sua própria vida em Neemias, Deus também confiou que ele cuidaria do seu povo. O grande diferencial dele, né, no caso de Neemias, o copeiro, né, é que ele era uma pessoa de confiança, e o rei tinha que ter uma pessoa de confiança, porque o copeiro poderia envenenar o rei se não fosse de confiança. O copeiro, por mais que não seja uma atividade não tão de destaque, mas era de extrema e vital importância. Por isso, ele era uma pessoa de confiança do rei. E contextualizando para a nossa realidade também, será se a tua atividade, por mais simples que seja, não é o rei dos reis que te proporcionou, que te confiou? O Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, tem confiado a cada um de nós alguma atividade, seja ela na música, seja ela no louvor, seja ela na explanação da palavra, seja ele na regência, seja ele em colher oferta, seja ele na recepção. Ou seja, dentro da salvação, dentro do plano de ação, dentro do plano de levar a palavra de Deus, do nome do Senhor ser glorificado, existem várias etapas, vários tipos de atividade que foi o próprio Deus que deixou. E o que importa é que cada um que
que nós façamos para que o nome do Senhor seja glorificado e, consequentemente, Deus vai exaltar quem Ele quer. Deus vai proporcionar viver uma vida extraordinária mediante o que Deus tem preparado para cada um de nós. Podemos observar com isso que Deus trabalha com processo, Deus trabalha com ciclos, Deus fala, né? Mas Deus também é um Deus provedor. Podemos ver aqui que Deus proveu todas as necessidades. Deus proveu todos os recursos necessários para que ocorresse a reedificação, para que ocorresse a reconstrução. Então, quero chamar a atenção de alguns aspectos que talvez seja muito útil no nosso cotidiano, que seria o quê? Neemias, ele teve uma visão estratégica. Ele teve que ter planejamento. Imagina o quão foi desafiador para ele gerenciar tudo isso. Seguir ou continuar as ações que os antecessores deles iniciaram. Ou seja, a mudança de mentalidade que ele teve que fazer, sair da zona de conforto, ter o foco no que Deus, entre o alinhamento da visão dele com a visão de Deus no processo de reconstrução. Imagina como ele teve que ter ânimo, superação, constância no processo para que ele obtivesse o sucesso necessário. O autodesenvolvimento são pontos chaves que podem ser explorados. A conexão, o network, o relacionamento. Imagina o quanto de relacionamento ele tinha. Primeiro, ele era de confiança do rei. Ele teve que pedir permissão para o rei. Então, ele teve que se conectar com pessoas diversas para conseguir mão de obra, para conseguir o material necessário para o processo da reconstrução. E ele teve que se reorganizar. Quantos de nós, contextualizando nos nossos desafios diários, não temos que fazer isso? Quantas coisas que você se propôs a fazer para Deus, que você precisa ter uma visão, um planejamento, muitas vezes amadurecer, melhorar a sua maturidade, sair da zona de conforto. Então, tudo isso podemos explorar para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado. Não dentro ainda do contexto de Neemias, imagina também o senso de comunidade, trabalho em equipe que ele teve que desenvolver juntos com todos aqueles que estavam dispostos a ajudar. Então, são pontos que importantes nesse processo para que tenhamos o quê? Resultado, para que o nome de Deus seja glorificado, para que a glória da última casa fosse maior do que a primeira, para que ocorresse desfruto nesse processo. Consequentemente, teve que ter todo um planejamento. Então, é dentro dessa visão que é importante nós linkarmos, cada professor linkar o contexto geral que nos traz aqui alguns tópicos, o período pós-exílico, o que antecede e o que está por vir. Quais são as ações que eu tenho que fazer? Quais que são os detalhes que eu tenho que analisar para poder dar continuidade no processo? Seja ela qual for a sua responsabilidade, seja ela da mais simples à mais complexa, o que nós temos que executar com maestria para que o nome de Deus seja glorificado? Pensando aqui, o sonho realizado, alguns tópicos, eu vou ler aqui alguns tópicos apenas como pontos de referência. Um sonho realizado, as expedições de retorno,
foco e operação e oposição. Então, durante o processo, nós vamos ter sonhos, nós vamos ter expedições, ou seja, ações, planejamentos, nós vamos ter que ter foco, oração, oposição. Será se nós, no nosso dia a dia, nós não temos opositores? Será se nós não temos pessoas que, num linguajar popular, está jogando contra? Será se nós não temos que ter essa visão de maturidade, de focar em Deus, ao invés de focar nos problemas? Focar naquele que é maior do que os nossos problemas, para que tenhamos força interior para fazer o que precisa ser feito? Por exemplo, dentro do processo de reconstrução, imagina quantos desafios ocorreram nesse processo para que chegasse a estar totalmente reconstruído. Então, pegando essa visão, e você, nós, quantos momentos nós tivemos que falar assim: Senhor, nos dá força, Senhor, nos dá graça, Senhor, tenha misericórdia, porque nós estamos necessitados da tua graça, da tua unção, da tua força para continuar fazendo aquilo que o Senhor almeja, para ter o resultado necessário. Podemos observar também que dentro desse contexto, Deus sempre vai usar pessoas, Deus sempre vai falar conosco, Deus vai proporcionar pessoas para nos dar ânimo. Deus é o maior interessado em que a obra continua. Então, Deus sendo o maior interessado no processo de reconstrução, consequentemente, Ele vai prover os recursos. Pensa na nossa vida secular. Quantas vezes, às vezes desanimado, triste, abatido, mas o Senhor, Ele tem um propósito maior. Muitas vezes, imaginam um regente, um líder de departamento, um músico, um faxineiro. Quantas vezes o desafio vem e muitas vezes fala assim: não vou fazer mais, eu não aguento mais. Mas Deus tem a sua forma de trabalhar. Muitas vezes Deus vai usar uma criança para falar uma palavra motivadora. Deus muitas vezes vai usar pessoas diversas para te trazer ânimo, para que você tenha a força necessária de continuar, ou que você tenha a energia necessária, pelo menos para aquele momento, para dar o próximo passo. E eu tenho certeza que todo esse contexto, esse material está rico de contexto que nos remete à nossa realidade também. Vamos pegar o exemplo de músico. Eu toco na orquestra. Muitas vezes é desafiador. Muitas vezes a gente tem inúmeros compromissos. Muitas vezes tem dia que nós não estamos legais. Mas muitas vezes a gente fala conosco mesmo: Deus, eu estou indo porque eu quero te servir. Eu estou indo, mas o meu coração está abatido. Nós sabemos que vamos louvar, vamos tocar logo mais à noite, tenho que ir para o ensaio, tenho que estudar as partituras, tenho que ler, tenho que fazer a minha parte para que o todo seja completo. Então, muitas vezes Deus dá força no meio do caminho, muitas vezes Deus te fortalece no meio do caminho e muitas vezes Deus te fortalece durante o processo. Às vezes você chega abatido, seja na igreja, no ensaio, e de repente Deus começa a falar com você, Deus começa a te fortalecer. E é assim que Deus tem feito ao longo do tempo. Podemos observar que Deus é um ciclo que se repete, né? E consequentemente, Deus vem nos fortalecendo. Então, olhando esse cativeiro, será se também nos dias atuais
Não tem alguém vivendo no cativeiro? Não tem alguém que precisa ser resgatado? Não tem alguém que precisa ser remodelado? Pessoas que precisam de uma nova chance? Porque qual que é a principal ação que nós temos que fazer hoje? Ganhar almas para Cristo. Então, quantas pessoas estão no cativeiro que precisam ser resgatadas? E muitas vezes, para ser resgatada, precisa de todo um planejamento, precisa de ações estratégicas, que a nossa igreja, por sinal, faz muito bem. Nós temos inúmeros trabalhos para que ocorra a salvação de almas. Então, tudo isso para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado. A reconstrução do templo se remete o quê? A glorificar o nome do Senhor. E para que o nome do Senhor seja glorificado, tem que ocorrer ações. Pensando do ponto de vista atual, buscando almas para o Senhor, trazendo para o templo, e o nome do Senhor é glorificado. E para que isso ocorra, há toda uma ação em conjunto para que o resultado final ocorra. É por isso que Deus se agrada do processo. O processo nos remete a reconhecer a soberania de Deus, reconhecer que Deus está no controle. Então, são pontos que pode ser explorado, que se tiver alguém em cativeiro, ou quando alguém está em um cativeiro, há um processo de restauração, há um processo de conquista, há um processo de mudança de mentalidade, há um processo de trabalhar as emoções, a autoconfiança. Para quê? Para que tudo isso venha a fortalecer a fé da pessoa e no final há uma glorificação do nome do Senhor. Tendo também como base as profecias se cumpriram no processo. Então, Deus nunca deixa nós enganados. Deus fala primeiro através da palavra. Então, a nossa guia, a nossa base de fé é a palavra de Deus. Deus fala conosco através da palavra. Então, Deus nos deixa inúmeras informações e, ao mesmo tempo, ensinamentos de como devemos agir, seja ele para expandir a nossa mente, seja ela para entender como Deus trabalha, mas também aprendermos a confiar nele, porque uma vez entendendo essa estrutura, sabemos que Deus está no controle. Então, se Deus está no controle de todas as coisas, nós devemos confiar em Deus e fazer a nossa parte. Cada um, seja ele você copeiro, seja ele você regente, seja ele você pastor, seja ele você cooperador, faxineiro, não importa qual é a ação que está sendo feita, o importante é o final, o nome do Senhor ser glorificado. O que importa é a reconstrução do templo. Então, que essa reconstrução do templo seja o que? A glorificação do nome do Senhor, que nós possamos estar reunidos para glorificar o nome do Senhor, que essa reconstrução venha a nos fortalecer, entender que o processo nos fez mais forte. Então, se aplica ao nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas nossas ações, nas nossas atividades diárias, que todas as nossas ações sejam para glorificar o nome do Senhor. Consequentemente, sonhos serão restaurados, consequentemente, haverá regozijo, como foi falado em Salmo. Então, desta forma, nós podemos o quê? Entender que o processo nos fortalece. Então, quando nós estamos em um processo,
nós devemos ter maturidade para entender que o processo é apenas o meio. Então, dentro de um processo, ocorre começo, meio e fim, né? Mas dentro do processo nós vamos estar sendo lapidado, nós vamos ter que mudar as nossas rotas muitas vezes, fazer conexões, dar o nosso melhor para que venha concluir o processo, para que a reconstrução seja feita. Então, os profetas da reconstrução, no meio do cenário, Deus usou esses profetas para dar ânimo. Então, veja no nosso dia a dia, quantas vezes qualquer pessoa pode estar desanimada, de repente Deus usa uma pessoa para falar e dar uma injeção de ânimo. Muitas vezes a gente vem em um culto e fala assim, hoje eu quero sentar no meu cantinho ali, olha, não quero conversar com ninguém, quero ficar só ouvindo a palavra. De repente Deus usa um louvor e restaura o nosso íntimo. Ou muitas vezes Deus usa uma criança, vem te dar um abraço ou fala alguma coisa que muda completamente o seu estado emocional e você tem força para continuar e você glorifica o nome do Senhor. Então podemos ver que Deus é um Deus de plenitude. Deus é um Deus que entende toda a nossa estrutura e Ele conhece as nossas limitações. E dentro das nossas limitações, Ele também entende que nós precisamos de conexões da comunidade, de outros que estão à nossa volta. Então, porque nós, por nós mesmos, nós não somos completos. Então, nós precisamos de outros para que seja completado. Então, pensando na igreja, né, nós somos partes, né? E o todo é completado. Então, tem um que colhe a oferta, tem o outro que toca, tem um que rege, tem o coro, tem as divisões de vozes. Então, cada um tem o seu papel. E o mais importante não é a individualidade. O mais importante é entendermos essa estrutura e automaticamente valorizar quem? O nome do Senhor. Que esta é a principal atividade nossa. O nome do Senhor ser glorificado. Consequentemente, almas são salvas. Consequentemente, Deus continua usando aqueles que estão chegando para libertar outros que estão cativos. Então, que essa lição venha nos ensinar a buscar cada vez mais a presença do Senhor, a buscar entendimento dessa estrutura, que Deus é um Deus estratégico, que Deus é um Deus que contempla o todo, que Deus é um Deus organizado e Ele trabalha em fases. Então, uma vez nós entendendo essa estrutura, nós podemos falar assim, Senhor, me ajude nessa primeira fase. Senhor, me dê força nessa segunda fase e, consequentemente, até completar o que Deus tem preparado para nós. Eu creio que podemos explorar esses pontos, que esses pontos mencionados aqui possa servir de referência para que cada um de vocês, professores, possam estar argumentando, analisando. A lição está bem explicativa, né? Então, eu quis me ater a trazer para o nosso contexto diário. Então, alguns pontos que talvez apenas recapitulando, uma visão estratégica, planejamento, mudança de mentalidade, zona de conforto, ou seja, sair da zona de conforto, o nosso foco, onde que está o nosso foco, ânimo, superação, a constância, confiar em Deus, confiar que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar, o nosso desenvolvimento, o relacionamento para que o todo ocorra, o que automaticamente envolve o senso de comunidade. E eu tenho certeza que tudo isso vai fazer o quê? Igual está lá em Salmo 126,
vai ocorrer o regozijo no final, quando nós vermos o resultado final. É a mesma coisa contextualizando com a orquestra. Imagina que vamos tocar na conferência missionária. Então, para tocar na conferência missionária, primeiro, alguém tem que compor a música. Depois que compor a música, toda a orquestração da música, passa-se para cada naipe, estudar os seus naipes, a sua música, desenvolver a sua partitura, juntar o todo, ensaiar. Uma vez que o ensaio ocorreu, ficou tudo orquestrado, aí sim vem o final, que é a execução no dia final, que seria a conferência missionária. Tocou na conferência missionária, ficou bonito, o regozijo, a gratidão por todo o processo desempenhado. Então, há uma estrutura. Então, se nós analisarmos qualquer resultado final, há uma estrutura por trás, há um processo. Então, dentro dessa visão, eu creio que pode ser bastante explorado e o nome de Deus vai ser glorificado. Obrigado a todos por estar participando desse podcast. Dê o seu like, faça os seus comentários e eu tenho certeza que Deus será cada vez mais louvado e glorificado. Deus abençoe a todos.